Então, pessoal, vamos lá, vamos para mais uma aula de combinatória aqui. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo sobre a combinação simples. A gente aprendeu até agora o princípio fundamental da contagem, falamos sobre arranjo, permutações com repetição, e agora nós vamos falar sobre combinação, ok? Então, combinação basicamente é quando nós precisamos verificar as possibilidades que nós temos de organizar um determinado grupo de situações em que a ordem não será importante, ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos dois tipos de estudos a fazer quando nós estamos falando sobre a combinatória. O primeiro é quando a ordem é importante para a gente, e o segundo é quando a ordem não é importante para a gente. Por exemplo, se eu quiser escolher sorvete, bolas de sorvete, a ordem com a qual eu vou colocar o sorvete, num sentido assim, vamos colocar usual, né? Vai ser importante? Obviamente não. Se você botar coco com morango, é a mesma coisa que você botar morango com coco. São dois sabores que você vai estar consumindo, né, independentemente da ordem. Então a ordem não vai importar para a gente. Agora, se eu pegar e escrever números, pegar algarismos e juntarmos esses números, 1 e 2 dá 12, 2 e 1 dá 21. Então, a ordem que eu utilizei esses algarismos modificou, no caso, a resposta. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de como que vai funcionar essa questão da combinatória, tá? Da combinação, tá bom? De quantos modos podemos comprar um sorvete de 3 bolas, sabores diferentes, é claro, em uma loja que os oferece em 5 sabores. Então você tem 5 sabores diferentes e você quer, no caso, construir ali uma combinação de sorvete que tem 3 bolas de sabores diferentes, independentemente de quais sejam, tá bom? Então eu coloquei uma definiçãozinha aqui embaixo, básica, né? E combinação é o grupamento que pode ser formado tomando-se P dos N elementos, né? Uma quantidade dos total que você tem dados, de tal maneira que dois agrupamentos difiram apenas pela natureza de seus elementos, ou seja, vai diferir apenas pelo tipo que você vai ter, mas a ordem não vai ser importante como você vai utilizar. Então vai a dica, você pega o problema, lê o problema, a situação, a ordem desse problema ali, a ordem que você vai estar utilizando é importante? Arranjo. A ordem é importante? Não rima com combinação, beleza? E como que a gente define essa combinação? A gente vai definir a combinação de n elementos tomados de P em P vai ser igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. É muito parecida com a do arranjo, tá? A do arranjo que a gente viu na aula anterior. Arranjo de n elementos tomados de P em P é n fatorial sobre n menos P fatorial, certo? Você percebe que aqui agora tem um Pzinho fatorial aqui, que a gente vai estar dividindo pela quantidade de vezes que a gente tem essa repetição. A gente vai estar tirando essas repetições, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso na prática, né? A combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3. Temos 5 elementos, 5 bolas de sabores diferentes tomadas de 3 em 3. Então fica 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então vamos lá. Você vai ter a combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3. Olha, perceba que eu tenho 3 fatorial aqui embaixo. Eu vou abrir esse 5 de cima até o 3 fatorial. Por que isso? Para eu poder cortar esse 3 fatorial justamente com esse 3 fatorial. Porque isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Esses caras aqui, ó, são a mesma coisa que 3 vezes 2, que isso aqui dá 6. Então eu posso cortar esse cara com esse cara sem a necessidade de multiplicar eles, de colocar eles nesse produto, tá? Então por isso que a gente faz isso. Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Se eu pegar e colocar aqui no cantinho aqui, ó, combinação de 10 elementos tomados de 8 em 8. Então, ó, ficaria 10 fatorial
sobre 8 fatorial. Aí você pega 10 menos 8, né? Que seria n menos p, que seria 2 fatorial, ok? Olha o que acontece aqui. Se eu pegar essa combinação de 10 elementos tomados de 8 em 8, ficaria 10 vezes 9 vezes 8. Se eu fosse abrir, ó, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até 1. Não ficaria legal, né? Por quê? Escreveria muito e teria que multiplicar muitos números. Eu posso pegar e abrir somente até aqui o 8 fatorial e cortar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. O 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1. Ok? 2 vezes 1 dá 2. Então, eu não preciso botar aqui o 2 vezes 1. É claro, se você quiser, preferir, você pode colocar o 2 vezes 1 sem problema nenhum. Ok? Então, isso aqui foi só um exemplo para a gente poder entender como que funciona essa simplificação, que é dúvida de muitos alunos. Ok? E aqui, ó, 5 menos 2, 5 menos 3, vai me dar o 2. Beleza? Então, tenho aqui agora a combinação de 5 elementos tomados de 3 em 3. Perceba que eu posso pegar esse 3 fatorial e cortar com esse 3 fatorial. Isso vai sobrar para nós o quê? 5 vezes 4 dividido por 2. Então, 5 vezes 4 vai me dar 20, e 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso criar 10 combinações diferentes, utilizando 3 bolas de sorvete dentro das 5 bolas que nós temos aí para tomar. Ok? Então, esse é um exemplo clássico de combinação simples. Ok? Vamos para mais um exemplo aqui para a gente poder fixar. Aqui, a gente tem um exemplozinho aqui para a gente aprender um pouco melhor isso daqui. Para realizar um bingo beneficente, uma associação solicitou a confecção de uma série completa de cartelas com 10 números cada uma, sem repetição, sendo utilizados números de 1 a 15. Quantas cartelas foram confeccionadas? Então, perceba o seguinte, que nós temos ali cartelas que terão 10 números cada uma, sem repetição, sendo utilizada, no caso, somente números de 1 a 15. Então, tem a numeração de 1 a 15. Você pode pegar e montar a cartela e colocar números aleatórios que sejam de 1 a 15. Então, tem 15 números ali, ok? E eu quero montar cartelas que tenham o quê? 10 números cada uma. O que acontece? A ordem ali para nós não será importante. Cada cartela que nós vamos fazer será uma cartela diferente que a gente vai ter, ok? Então, vamos lá. Olha, a combinação de 15 elementos tomados de 10 em 10. Então, isso aqui vai ficar 15 fatorial, que é da nossa fórmula, né? Combinação de n elementos tomados de p em p seria n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Ok? Então, vamos lá. 15 fatorial sobre 10 fatorial. E aqui, desculpa, gente, 15 menos 10 fatorial. Então, isso aqui vai dar uma combinação de 15 elementos tomados de 10 em 10. Eu vou abrir o 15 até o 10 para poder ficar fácil da gente fazer essa contagem. 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Tudo isso aqui dividido por 10 fatorial. E aqui, ó, 15 menos 10 vai dar 5 fatorial. Que a gente pode já abrir, né? 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vou cortar esse 10 com esse 10 aqui e vai ficar essas contas aqui mirabolantes para a gente poder fazer, que vai dar um trabalhinho para a gente. Mas vamos lá. Combinação de 15 elementos tomados de 10 em 10. Vamos ver o que a gente já consegue melhorar aqui para poder facilitar as nossas contas, tá bom? Tornar esses números aqui mais simples de nós multiplicarmos. Então, ó, esse 15 aqui eu posso cortar com esse 5, tranquilo? Aí vai ser 15 dividido por 5, aqui me daria 3. Então, esse 15 ali vai virar 3. Show? Agora, esse 4 aqui, eu posso cortar com esse 12. Melhor, vou pegar esse 4 vezes 3 aqui, eu vou cortar com 12. Tranquilo? 4 vezes 3 dá 12, cortei ele aqui. E aí, esse 12 morreu. Show de bola. Agora tem um 2 aqui. Esse 2 eu posso cortar com esse 14 aqui. 14 dividido por 2 dá 7.
Então, o que você vai ter aqui de conta nova? O denominador morreu, né? Ficaria 3 vezes 7 vezes 13 vezes 11. Melhorou, né, gente? Melhor do que 15 vezes 14 vezes 13 e assim sucessivamente. Aqui dá 21. Então, combinação de 15 elementos tomados de 10 em 10 dá 21. 13 vezes 11 é 143. Valeu, galera? Mais fácil da gente fazer isso daqui, né? Deixa eu só conferir. Isso, 143. Agora eu vou pegar esse 143 ali e vou multiplicar por 21. 3, 10 sobe 1. Aqui vai dar 10 sobe 1, 3003. Tá aí, galera? Então tá aí um exemplo de combinação para você aprender um pouco mais. E aí na próxima aula a gente já vai começar a fazer uma lista aí de exercícios para a gente poder aprender mais e mais aí sobre combinações. Beleza? Um forte abraço aí. Tamo junto, até o próximo vídeo.